Bem, pessoal, vamos lá para mais uma solução aqui de uma resolução de uma questão da lista. A questão diz o seguinte, ó, baseado no gráfico abaixo, descreva uma equação que demonstra a relação entre a tensão e a deformação para o material na região elástica. A região elástica é essa, delimitada pelo limite de proporcionalidade ou limite de elasticidade. É uma região que o material tem uma tendência de voltar para o seu comprimento de referência, quando cessa a aplicação da carga. E essa região, essa reta, ela é conseguida através da inclinação, ou seja, a gente consegue obter esse módulo de elasticidade justamente através da tangente desse ângulo. O que seria a tangente? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui a gente tem o cateto oposto sendo a tensão e o adjacente sendo a deformação. Aí aqui eu tenho o cálculo do modo de elasticidade. Esse modo de elasticidade também é o coeficiente angular da reta, tá certo? Vamos lembrar, a equação da reta, como é uma função afim, função do primeiro grau, eu tenho isso aqui. Y menos y0, os y fazendo uma menção ao eixo da tensão, o m é o coeficiente angular, justamente é o modo de elasticidade, o x menos y0, o x menos o x0, fazendo uma menção ao que acontece no eixo das deformações. Com isso, eu obtive o módulo de elasticidade, eu peguei dois pontos quaisquer, certo? Poderia ter pegado aqui do zero. Como é uma reta, a ideia era que essa relação desse a mesma até o limite de proporcionalidade, tá certo? Nota o seguinte, quando eu vou construir a equação da reta, eu posso pegar qualquer um desses dois pontos. Eu já tenho o coeficiente angular, que é o modo de elasticidade, e eu tenho os pontos, um ponto relacionado à tensão e outro relacionado à deformação. Então aqui, ó, pegando o ponto 1, tensão menos a tensão do ponto 1, módulo de elasticidade, deformação menos a deformação do ponto 1. Chego nessa equação. É importante quando vocês estiverem fazendo essas questões, vocês façam uma comparação, que eu pegando tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, eu obtenho a mesma equação da reta, certo? Vamos lá para mais uma questão aqui. A quinta questão. Baseado na equação, diga qual o comprimento de referência do material, sabendo que experimentalmente foi aplicada uma tensão de 4,1 Pascal, gerando um alongamento de 16 milímetros. Aí eu tenho aqui uma equação de referência, ó, e ele diz que a equação é da região elástica. Se essa equação é da região elástica, nota que eu consigo relacionar, eu tenho uma função afim, eu consigo relacionar tensão e deformação de forma linear, certo? Aí vamos lembrar de uma outra coisa. A deformação nada mais é do que o alongamento sobre o comprimento de referência. Como a questão que é o comprimento de referência, eu forneço o alongamento, eu quero o comprimento de referência, eu não tenho a deformação, mas eu tenho uma equação que relaciona a deformação e tensão. E ele me diz a tensão experimental. Então, com isso, a gente pega a tensão, joga na equação, descobre a deformação e depois a gente obtém essa relação de deformação, que é o alongamento sobre o comprimento de referência, e descobre o comprimento de referência. Nota que aqui eu deixei milímetro, tá certo? Eu poderia ter levado para metro. A unidade que eu levo o alongamento é a unidade do comprimento de referência, porque isso aqui é um termo adimensional, a deformação. Vamos agora ver a sétima e a oitava questão. A sétima e a oitava, a oitava está na lista de vocês, mas ela se prevalece do gráfico da sétima, tá certo? Que eu escrevi errado, eu coloquei baseado no gráfico abaixo, era no gráfico acima.
Calcule a resiliência do material que apresenta comportamento gráfico abaixo demonstrado. Eu tenho esse comportamento gráfico aqui. Aí eu já separei as regiões. Nota o seguinte, ó, eu quero a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade do material voltar ao seu estado padrão depois de uma determinada tensão, de uma determinada carga. Essa resiliência ela é conseguida através dessa área aqui, abaixo, na região elástica. Para essa questão, a gente vai considerar desprezível a região de escoamento. E é o que geralmente acontece. Geralmente a região de escoamento é uma região bem pequenininha em relação à deformação. Então, cálculo da resiliência. Região elástica, vamos lembrar, aquela que aceita a lei de Hooke, seria o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Seria a área desse triângulo aqui. Então, base, altura, dividido por 2. Mais ou menos 6 Pascal. Certo? Depois, a oitava questão, ele quer o cálculo da tenacidade. Para calcular a tenacidade, o que eu preciso saber? Eu preciso toda essa área abaixo da curva agregada a essa outra área aqui. Essa outra área eu já obtive, que foi através da resiliência. A área abaixo da curva vai ser ditada através da equação que descreve essa curva. E essa equação é dada aqui. Certo? A gente faz uma correção aqui, ó, pessoal. O sinal é positivo, tá certo? Então, o cálculo da tenacidade, ó. Quando a gente quer uma área abaixo da curva, a gente pode utilizar diversos critérios para obter essa área, tá certo? O mais aconselhável é a gente fazer uma integração mesmo, fazer uma integral definida desse ponto a esse ponto e perceber o valor dessa integral, tá certo? Que é justamente o que a gente fez aqui. A gente já tem a resiliência, então vamos calcular a área abaixo da curva, que vai ser a integral definida daqui até aqui. Aí a gente calcula essa integral, percebe que o valor deu 1,22 Pascal, então a tenacidade vai ser justamente a resiliência mais essa área abaixo da curva, que é 1,22, deu 7,22. Nota o seguinte, eu desprezei essa pequena região aqui, ó, essa pequena áreazinha aqui. Tá certo? Tem muito gráfico que ela nem aparece. Tá certo? Já já eu coloco algumas outras resoluções para vocês. Valeu, pessoal.